Imagine crescer ao lado de alguém que compartilha o seu rosto, a sua história, o seu sangue. Alguém que em teoria deveria ser o seu maior vínculo no mundo. Mas e se em vez de amor houvesse ódio? Em vez de cumplicidade e rivalidade? E se essa raiva levasse ao pior dos desfechos? Hailey e Shiri Sobel eram irmãs gêmeas idênticas. Mesma aparência, mesma idade, mas uma relação completamente distorcida. O que começou com pequenos desentendimentos dentro de casa se transformou em uma tensão insuportável, até que o dia em que o sangue de uma delas manchou o chão do prédio onde moravam. Eu sou Bruno Henrique e este é o Arquivos Criminais. Antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum episódio. Agora, vamos ao caso de hoje. Duas irmãs, um ódio mortal. Desde o nascimento, em 1998, Hailey e Shiri compartilhavam praticamente tudo. O mesmo rosto, a mesma infância, os mesmos pais e até os mesmos problemas. Mas o que deveria ser um vínculo inquebrável entre irmãs gêmeas se transformou em algo sombrio e perigoso. As duas cresceram em Tel Aviv, em Israel, uma cidade moderna repleta de vida e oportunidade. Mas dentro de casa, a realidade delas era bem diferente. As brigas entre as irmãs eram constantes, às vezes passando do nível verbal para algo mais agressivo. As discussões aconteciam por tudo: ciúme, desentendimentos e até o relacionamento de Shiri com o namorado David Aaron. E conforme o tempo passava, a rivalidade crescia a ponto de Hailey fazer um desabafo chocante nas redes sociais. Abre aspas. Nunca confie nas pessoas, porque todo mundo sabe como enfiar uma faca nas suas costas. Resumindo, todo mundo é um traidor. Fecha aspas. Uma frase que parecia apenas um desabafo, mas que em poucos dias se transformou em uma previsão macabra de seu próprio destino. O crime era 18 de fevereiro de 2016, uma tarde comum em um bairro tranquilo de Tel Aviv. Hailey, de apenas 18 anos, saiu de seu apartamento no 5º andar para atender uma ligação no corredor do prédio. Alguns minutos depois, gritos desesperados cortaram o silêncio. Quando sua irmã gêmea, Shiri, abriu a porta, se deparou com uma cena aterrorizante. Hailey estava caída no chão, coberta de sangue. No fundo do corredor, um homem encapuzado fugia pelas escadas. A cena do crime era brutal. O corpo de Hailey apresentava cerca de 130 perfurações, sendo 30 apenas no pescoço. O ataque foi tão violento que os socorristas que atenderam a ocorrência não puderam fazer nada, além de declarar a morte no local. A irmã gêmea da vítima, Shiri, foi a primeira a prestar depoimento. Chorando e em estado de choque, ela afirmou à polícia que a irmã tinha sido atacada por um homem árabe, possivelmente um terrorista, que fugiu logo após o crime. Para um país como Israel, essa informação fez com que as autoridades iniciassem imediatamente buscas pelo suposto assassino. Mas havia algo muito estranho nessa história. Para a polícia, 130 facadas não eram típicas de um ataque aleatório ou de um crime motivado por ódio racial. Esse tipo de violência brutal indicava algo muito mais íntimo e pessoal. O agressor não queria apenas tirar a vida de Hailey, ele queria destruí-la. A polícia então começou a questionar a versão de Shiri. Como um assassino teria tempo para desferir tantos golpes sem ser interrompido? Por que ninguém ouviu barulhos antes dos gritos finais? E por que, em um ataque tão violento, o criminoso simplesmente saiu andando calmamente? As inconsistências começaram a surgir. Shiri demonstrava um comportamento frio e calculista, bem diferente do esperado para alguém que acabara de perder uma irmã de forma tão trágica. Mas o que realmente chamou a atenção dos investigadores foi o comportamento dela dentro do apartamento. Logo após o crime, ao invés de se recolher ou demonstrar desespero, ela parecia mais preocupada em convencer a polícia sobre a sua versão dos fatos do que lamentar a perda da irmã.
Diante das suspeitas, os investigadores decidiram vasculhar o apartamento da família em busca de qualquer pista que pudesse confirmar ou desmentir os relatos de Shiri. E foi nessa busca que eles encontraram a primeira inconsistência no caso. Uma das portas no interior do apartamento estava fechada à chave. Questionada, Shiri afirmou que aquele era o quarto de sua mãe e que costumava ficar trancado. Mas a explicação não convenceu os policiais. Eles insistiram para que a porta fosse aberta e quando finalmente conseguiram acessar o cômodo, fizeram uma descoberta que mudaria o rumo da investigação. Ali, tentando passar despercebido, estava David Aaron, o namorado de Shiri. E naquele momento, os investigadores souberam que a verdade sobre aquele crime brutal era muito mais sombria do que poderiam imaginar. Revelações da investigação. Quando os policiais abriram aquela porta trancada, eles não apenas encontraram David, o namorado de Shiri, mas também descobriram que ele era muito mais do que apenas uma visita naquele apartamento. Ele era uma peça-chave naquele crime brutal. Naquele quarto havia também roupas sujas de sangue e uma faca, o que colocava o casal no topo da lista de suspeitos. David tinha apenas 18 anos, a mesma idade das irmãs. Ele e Shiri namoravam há mais de 2 anos, e ao longo desse tempo, o que parecia ser um relacionamento comum era, na verdade, um relacionamento marcado por controle, manipulação e um plano sombrio que levou à morte de Hailey Sobel. Os investigadores decidiram analisar os celulares do casal, e o que encontraram nas mensagens de texto foi simplesmente chocante. Durante 7 meses, Shiri enviou inúmeras mensagens para David, expressando seu ódio profundo por sua irmã. Ela dizia sentir medo de Hailey, chamando-a de louca e insistia que a sua vida seria muito melhor sem ela. Abre aspas. Estou cansada de viver aqui com aquela garota louca. Ela deveria morrer. É isso que eu quero. Se ao menos um árabe ou um terrorista a esfaqueasse, fecha aspas. Essas não eram simples palavras ditas no calor do momento. Elas eram o combustível de um plano cuidadosamente articulado. E David, completamente submisso à namorada, parecia disposto a tudo para agradá-la. David era descrito como um rapaz frágil e inseguro, facilmente influenciável. E Shiri sabia exatamente como manipular essa insegurança. Ela o convenceu de que Hailey era um problema que precisava ser eliminado. O objetivo, se livrar da irmã para sempre. O que os investigadores não esperavam era que esse crime não tinha sido impulsivo. O casal já havia planejado tirar a vida de Hailey por pelo menos 3 vezes antes, mas falharam. Cada tentativa era um passo a mais rumo ao desfecho trágico. Agora, com essas novas provas, a polícia tinha um quadro muito mais claro do que realmente aconteceu naquele dia. Shiri não era apenas a testemunha-chave deste crime brutal, ela era a mente criminosa por trás dele. E David, completamente dominado pelo desejo de agradar sua namorada, se tornou a mão que executou o crime. Planos frustrados. O crime contra Hailey, em 18 de fevereiro de 2016, não foi um ato impulsivo. Foi a conclusão de um plano cruel e premeditado que durou meses. E o mais assustador, essa não foi a primeira vez que tentaram isso. As mensagens trocadas por Shiri e David revelaram que o casal planejou o crime por pelo menos 7 meses. Durante esse período, eles discutiram diferentes maneiras de acabar com a vida de Hailey. Mas antes do desfecho final, houve 3 tentativas ou planos fracassados. O primeiro planejamento aconteceu meses antes. O plano era envenenar Hailey, misturando uma substância tóxica em sua comida ou bebida. Mas a ideia foi descartada rapidamente, pois eles não tinham acesso a um veneno forte o suficiente e temiam levantar suspeitas. O segundo plano foi mais direto. David pretendia atacar Hailey enquanto ela dormia. Em uma mensagem, Shiri incentivou o namorado a entrar no quarto da irmã à noite e sufocá-la com o travesseiro. Mas no último momento, David recuou. O medo de ser pego e a dificuldade de cometer um crime silencioso fizeram com que o plano fosse abandonado. O terceiro plano foi o plano mais próximo da execução final. David e Shiri planejaram atrair Hailey para um local isolado e esfaqueá-la.
Eles chegaram a marcar um encontro falso para ela, mas, por algum motivo, a vítima não apareceu. Mais uma vez, o plano foi frustrado, mas Sherry estava cada vez mais impaciente. Ela queria o fim de sua irmã o quanto antes. E foi então que eles decidiram que não podiam mais esperar. O crime precisava acontecer. A execução do crime. Era perto de meio-dia do dia 18 de fevereiro de 2016. Healy recebeu uma ligação e saiu do apartamento para atender no corredor do prédio. O que ela não sabia é que essa ligação foi feita de dentro do próprio apartamento. Do outro lado da linha, alguém apenas permaneceu em silêncio. Era uma armadilha. Assim que Healy saiu para o corredor, David já estava à espreita. Vestindo luvas e de posse de uma faca, ele se aproximou por trás e desferiu os primeiros golpes. Healy gritou, tentou se defender, mas a fúria do agressor era avassaladora. Os golpes foram rápidos e brutais. Mais de 130 facadas. O ódio estampado em cada golpe. O ataque foi tão feroz que os paramédicos que atenderam a ocorrência ficaram chocados com a violência do crime. Healy não teve chance alguma de sobreviver do ataque. O julgamento e as sentenças. Com a prisão de Sherry e David, as investigações estavam praticamente concluídas. As mensagens trocadas entre o casal deixaram claro que o crime foi meticulosamente planejado. A frieza de Sherry e a submissão de David tornaram essa uma história ainda mais perturbadora. Mas havia uma última etapa, o julgamento. Qual seria a punição para tal crime? O julgamento aconteceu no Tribunal Distrital de Tel Aviv e a promotoria não teve dúvida ao enquadrar o casal como responsáveis diretos pelo crime. David foi acusado de homicídio premeditado, enquanto Sherry, que tentou se esquivar das responsabilidades, foi inicialmente acusada por homicídio e conspiração para cometer o crime. O caso rapidamente chamou a atenção da mídia. O público israelense ficou chocado ao descobrir que uma irmã foi capaz de arquitetar a morte da outra. Especialistas debatiam sobre a influência de Sherry sobre David e se ele realmente tinha plena consciência do que estava fazendo. Mas as evidências eram claras. Sherry foi a mente do crime e David a mão que executou. A confissão de David e a negação de Sherry. Pressionado pelas provas irrefutáveis e pelas mensagens que mostravam a conspiração, David acabou confessando tudo. Em depoimento, ele admitiu ter cometido o crime, mas insistiu que fez isso por influência e manipulação de sua namorada. Ele descreveu em detalhes como ela falava constantemente sobre como a vida dela seria muito melhor sem a irmã. E como ele, cego de amor, acreditava estar fazendo o que era necessário para protegê-la. Sherry, por outro lado, negou qualquer envolvimento direto no crime, mesmo com todas as mensagens provando que ela desejava a morte da irmã. Ela insistia que nunca teve a intenção de matar Healy e que David agiu por conta própria. A defesa de Sherry alegou que ela apenas desabafava quando falava sobre odiar a irmã, mas que nunca quis que algo realmente acontecesse com ela. Uma testemunha-chave surgiu dentro da própria prisão. David confidenciou a outro detento que Sherry participou ativamente do plano e que, na verdade, o crime já havia sido tentado antes. Esse testemunho selou o destino de ambos. Diante de todas as provas, o tribunal condenou David a 20 anos de prisão. A pena foi reduzida devido à confissão e ao fato dele ser jovem e sem antecedentes criminais. Mas a grande surpresa nesse caso veio com a sentença de Sherry. Inicialmente acusada de homicídio, sua defesa conseguiu um acordo e reduziu a pena para apenas 6 anos de prisão, sob a justificativa de que ela não cometeu o crime diretamente, mas apenas influenciou David a fazê-lo. A decisão causou revolta. Como alguém que planejou a morte da própria irmã, conspirou para o crime e tentou encobrir as provas, poderia pegar apenas 6 anos de prisão? Mas foi exatamente o que aconteceu. Além da prisão, David foi condenado a pagar cerca de $20 mil à mãe das gêmeas como compensação pela perda de Healy. Hoje,
David ainda cumpre sua pena, mas Shiri já está em liberdade. O crime foi solucionado, mas as sentenças geraram revoltas. E você, o que acha? A sentença de Shiri foi justa? Ou ela deveria ter sido punida de forma mais severa? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Se gostou desse episódio, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo caso. Tchau!